Neste vídeo, levantamos discussões e reflexões sobre as leis que governam o nosso universo. Seriam elas 100% eficientes? Ou elas possuem falhas? Reflitam junto conosco e tentem de alguma forma chegar a alguma conclusão e, se possível, deixe sua conclusão no comentário. Obrigado. Eu acho que essa palestra foi muito boa para você entender, para quebrar as crenças de quem é espírita. Porque os espíritas são os que estão exatamente nesse ponto, né? Os evangélicos e os católicos ainda não. Eles não estão nesse ponto, mas algum dia vão chegar lá. Mas parando para pensar na lei desse jeito, que eles acham que é tão perfeita, eles se destroem, né? Descobrir ouvindo isso não faz sentido. Eles vão pensar, nossa, não tem, realmente tá certo, se eles for mente aberta. Então, já é um ponto para eles pensar sobre quem é Javé, quem é o Criador. É perfeito. Se você seguir por esse caminho, eles começam a pensar que o Criador não criou nada perfeito. Assim, a princípio, tá? Eu marquei várias coisas, mas a princípio, se nós entender que realmente toda a história lá do hinduísmo, dos Vedas, é verdade, que o Criador não conseguiu terminar a criação, nós entendemos que as leis foram criadas para tentar organizar isso aqui, né? O caos. Então, realmente, tudo isso aí faz sentido. As leis não vão bater, não vão ser perfeitas, não dá para se colocar assim, 50% dá certo, não existe esse número, sabe? Não vai saber. Realmente, as leis foram criadas para tentar colocar uma ordem numa coisa que não tem. Então, as leis são falhas. Não quer dizer... Porque, assim, todas as leis são cópias das leis originais, das leis que lá do lado do paraíso funcionam 100%. Então, aqui é uma cópia. Pensa quando você tenta pegar um programa de computador e colocar em outro computador. Naquele computador dava perfeito, mas no outro computador não. Tem uma configuração diferente, sabe? Então é isso. Sim, e aí é interessante porque aí, desse jeito que você falou, dá para entender o porquê que do lado da espiritualidade, da alta espiritualidade, as leis passam a funcionar perfeitamente, sabe? Exatamente. Parece que quanto mais próximo de inconsciência a gente começa a chegar perto de Deus e do verdadeiro, né, do Pai Amantíssimo, por mais que aqui dentro está muito longe, mas começa a funcionar mais as leis. E quanto mais vai descendo, mais as leis vão sendo falhas. Mas assim, se você pensar pelo lado... É como se você desse para separar a lei funcionando do lado material e o lei do lado espiritual. O lado espiritual bate bastante, mas eu acredito que lá também não vai bater 100%. E do lado daqui, algumas coisas batem 100% também, e outras não. Por exemplo, você perguntou aquela hora sobre ser rico, né? Quem é rico consegue. Eu já acredito ao contrário. Os ricos, todos os ricos, são exatamente os que conseguiram fazer isso. Porque eles conseguiram pensar, sentir e fazer uma coisa que é a parte mais difícil, eu acho, do meu ponto de vista, fazer o que ia deixar eles ricos, colocar em prática, sabe? Sentindo que eles eram ricos. Porque eu fui pesquisar e acho que é 5% dos ricos que são ricos por herança. Então a maioria, 95% deles foram dessa vida, eles entenderam as regras, eles entenderam a lei como funcionava, entendeu? E estudaram. Outra coisa que bate muito é você estudar como funciona a mente das mulheres. Tem vários livros que ensinam isso, e se você colocar na prática, bate, sabe? Não vou falar 100%, mas bate muito. Então, só que não tem nada a ver com a lei espiritual, né? Você vê que fazendo desse jeito também. Mas é aí que tá o ponto, porque quando a gente fala, bate muita coisa, mas não bate 100%, sabe? Esse não bate 100% que é preocupante. Porque só de falar, é assim que funciona mesmo, mas não bate 100%. Então, sei lá, imagina que só não bate 5%. Então 5% aqui da lei é falha, sabe? Tem tantas coisas que pode fazer a lei não funcionar, por exemplo, sei lá, o karma, sabe? Igual você falou, às vezes, só que às vezes a pessoa realmente entendeu como funciona, só que só pelo fato dela ter um karma de vida passada, ela não consegue, sabe? Então é muito, parece que a mesma lei tem muitas, como que fala? Esqueci a palavra. Limitação. Isso. Tem muitas limitações. E se você parar para pensar também, mesmo tirando a do karma ainda, é como se tivesse uma outra lei por cima que atrapalha todas as leis, que é a lei do livre-arbítrio.
Aí você pensa no computador original que eu falei. No computador original, todas as leis rodavam junto com a lei do livre-arbítrio e nada interferia. Aqui a lei do livre-arbítrio acabou com todas as outras. A lei do livre-arbítrio é maior do que essas. A pessoa pode estar ali, ó, não acredita, fazendo certinho. Pensa, o sente, ela fez certinho. Chegou, não acredita, viu alguém matou ela. Acabou tudo. Então, mas tipo assim, a gente tem que se perguntar quais variáveis existem por trás, né? Tipo, igual vocês falaram, o karma. Mas porque, tipo assim, aqui a gente está limitado às informações que a gente tem sobre a nossa encarnação. Mas e se nós, no plano espiritual, tomamos decisões para que certas coisas fossem de uma determinada forma, e quando a gente chegou aqui, a gente quis mudar por algum motivo, porque a gente achou que era maléfico para a gente nessa encarnação ser assim, e a gente queria mudar o que nós mesmos programamos. Ou outra coisa também, essa questão do livre-arbítrio. E quando a nossa vontade depende da vontade de outros, porque tipo assim, a pessoa ela quer um carro, só que para esse carro chegar até ela depende de vários outros fatores, pessoas que vão trabalhar para ter esse carro, empresas que precisam existir para construir o carro. Então meio que implica no livre-arbítrio de outras pessoas também. Então, como que essa lei consegue conciliar a vontade de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo que estão tentando criar e manifestar as coisas boas para elas? Como que isso vai funcionar, entendeu? Porque até se fosse na questão que você falou de a pessoa nasceu, ela mesmo limitou a crença, a lei nela, então, vamos supor assim, né? Porque a lei, por exemplo, o Aristóteles ensinou, né? A lei é o colapso da função de onda. Então, independente do momento, se eu estou aqui agora, era para funcionar. Mas se eu programei alguma coisa antes de nascer, então a lei falhou. Porque ela independente, ela tinha que dar certo. Sim. Independente do momento. Então, eu acho que nos planos superiores, por que funciona de uma forma mais adequada essas leis? Porque conforme as pessoas se elevam, elas se aproximam, pelo menos no livro de Urântia fala que a elevação espiritual da pessoa depende do quanto ela se submete à vontade de Deus. E quanto mais elas estão elevadas, mais elas se submetem à vontade de Deus, ou seja, elas deixam que Deus atue através delas. Então, por que essas leis funcionam de fato? Por que elas criam aquilo que elas pensam? Porque elas estão alinhadas em suas vontades, né? Como se, a vontade dela mesmo não existe, né? Então, é como se todas elas estivessem guiadas para o mesmo caminho, só que aqui na Terra não é bem assim, as pessoas estão direcionadas para vários caminhos diferentes. Então talvez seja isso, um problema de alinhamento entre as vontades das pessoas, talvez num determinado tempo em que as pessoas estejam alinhadas com com a vontade divina, aí sim possa ser algo que aconteça mais rápido. Mas pensa então agora nas pessoas que estão realmente alinhadas aqui, por exemplo, Alci, Jesus, todas essas tiveram uma vida muito ruim. Será que era isso que elas queriam? Porque assim, o Chico Xavier dá pra entender que ele queria, né? Jesus não. Jesus foi completamente ao contrário. Não, calma aí. Chico Xavier queria uma vida humilde, né? Isso é verdade. Mas sofrer tanto. O que ele passou também não faz nem sentido, sabe? Tipo, nos restos da vida dele, ele tava num quarto todo quase mofado, cheirando a fezes, que ninguém cuidava dele. Então, mas essa que é a questão, é porque eles estavam alinhados com Deus, mas e o restante das pessoas? Entendeu? Eu acho que precisa existir um alinhamento geral, não só alinhamento de uma pessoa. Entendeu? E a gente entende, aí assim a gente entende como que o sacrifício de uma pessoa que está no Altíssimo e decide decide voltar para cá, elas acabam tendo um mérito muito maior, né? Muito. Porque elas sabem disso, né? Elas sabem que o alinhamento de todo mundo aqui está desalinhado, né? Então ela sabe que ela vai estar sujeito ao caos, ela vai estar sujeito às vezes que a lei não funcionaram, né? E mesmo assim aceitam, e elas conseguem passar por isso realmente fazendo bem sem esperar nada em troca, sabe? E o pior é continuar ensinando isso vendo que não está funcionando, e não saber explicar. Igual você falou agora, eu acho que faz sentido, velho. Acho que é a única explicação. Não dá certo porque ninguém está alinhado. Todas as coisinhas para você fazer, igual você falou, comprar um carro, precisa de muita gente estar alinhada para dar certo de chegar o carro aqui. Sim. Então, todos os que vieram, Jesus, por exemplo, nossa, com certeza ele viu que não funcionava assim. Mas mesmo assim ele ensinou. Isso que é interessante, né? Eles continuaram ensinando assim, mesmo que não batia. Isso que responde também a pergunta que você falou dele. Porque assim, devemos nos sentir seguros? Por mais que não,
Eu acredito que sim, porque nós não temos escolha, sabe? Não é porque realmente não, nós tem que se sentir não porque tá errado. Mesmo que nós sabemos que tá tudo errado, pela lei que nós sabemos da vibração, que é outra lei, se nós não seguir acreditar e ter coisas boas na cabeça, nós não vamos para um lugar bom. Então, essa é a questão, porque realmente, desse ponto de vista, a gente só se conforta se a gente for ver do lado espiritual. Porque a gente sabe que aqui a gente vai estar sujeito a todo o caos, mas que realmente do lado de lá funciona, sabe? Isso é o que pode deixar a gente confortável. E eu estava perguntando também para o Alci, essa lei de dar para receber, parece muito que quando ela foi passada para a gente, ela foi mais passada como uma forma de empurrão, sabe? Porque na época as pessoas estavam com um egoísmo tão forte, mas tão forte, que para que elas começassem a fazer o bem, tinha que realmente ter uma recompensa mesmo, sabe? O humano é movido através da recompensa. Você fala para ele que depois dessa vida vai ter uma coisa boa, e aí pronto, isso motiva a fazer o bem, sabe? E é engraçado porque eles não tinham o genes da gentileza, né? Então eles foram impressionados a criar o genes da gentileza deles mesmo. Mas aí vem uma pergunta, se a pessoa faz essa lei aí somente com a esperança de receber algo depois, ela vai de fato receber ou não? Eu acho que sim. Se ela faz o bem, mesmo querendo algo em troca, ela vai ser recompensada de forma... Eu acho que sim, é igual você vê aqui, ó, eu tinha entendido errado a pergunta do Deninho, ó. Eu pensei que era fazer sem saber ou fazer sabendo. Não. Depois que eu entendi. Porque isso que você falou leva a essa pergunta, sabe? Quem tem mais mérito? Um monge que sabe de tudo e não faz? Ou um espírito que sabe de tudo e não faz? Ou uma pessoa, sei lá, super religiosa, com crença limitante, mas que está ali fazendo bem, sabe? Eu entendi certo sim, na verdade. Então, aí que eu acho que a pessoa que faz sem saber é que tem mais mérito, porque ela não tá fazendo um porquê. Igual nós começou a ajudar pra caramba, por que nós não ajudávamos antes? Aí pode ser ou porque nós entendemos que o amor nós ajuda, porque a pessoa tá ali, nós simplesmente ajuda, né? Tá doendo pra ela, não tem nada em relação a nós. Ou nós pensamos, nós vai ajudar porque nós sabemos que nós está chegando mais perto do Altíssimo. O que importa é a intenção nesse caso. Aí nós caímos também. Mas se a intenção for uma intenção egoísta, eu vou dar só porque eu quero receber algo, porque eu quero ser porque está mais perto do Altíssimo. Nesse caso seria o egoísmo que eu falei. Eu vou ajudar porque o Altíssimo quer, porque eu sei que eu vou para um lugar maior, porque eu sei que o Pai Amantíssimo quer isso, e nós vamos estar mais perto dele. Então aí seria mais ou menos a ideia da igreja, né? Sim, tira a igreja lá, faz a sua caridade lá e você vai ganhar seu lugar no céu. Seria a mesma coisa, mais ou menos. Então, não pode ser baseado em alguma recompensa, né? Tem que ser realmente, de fato, igual eu falo, sem nenhum interesse posterior. Sem necessidade de receber algo em troca. Desinteressado, né?